Iniciando meus análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Portal GE para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia: Flamengo vs Cruzeiro. Onde se assistir ao vivo a escalações, fechamento, desfalque, arbitragem e outras informações da partida pela oitava de final da Conebol Libertadores. TV Globo e GE TV transmite. Às 21h30 no Maracanã. O Flamengo joga em casa, isso é muito bom, que o Flamengo vai contar com o apoio de sua torcida. Vai passar na TV Globo, GE TV e Paramount+. Então, esses são os canais onde vão poder acompanhar o Flamengo. Vamos agora ver a provável escalações. Flamengo do técnico Leonardo Jardim, depois de ter poupado vários jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim terá mudanças nas escalações. Bruno Henrique treinou nos últimos dias e está disponível para o jogo, ficando a critério do treinador a utilização. Por outro lado, Alexandre ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite, enquanto Vitão trata uma lesão muscular na coxa esquerda e precisará ter mais algumas semanas para retornar. De la Cruz trata uma lesão muscular na coxa esquerda. Provável escalação: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Prata, Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Flamengo vai vir com sua força máxima. Eu gosto do Prata jogando pela direita. Acho que tem velocidade, tem proteção defensiva e faz muito bem esse atacar e defender, assim como o Samuel Lino. Arrascaeta é o cara do passe. Se ele participa mais, se ele aproxima mais dos jogadores dos pontas, a jogada flui mais rápido e o Flamengo consegue fazer a transição rápida achando o gol. Bruno Henrique e Pedro, acho que nesse jogo eu iria com Pedro. Acho que Pedro centroavante, faz o pivô, é um cara cabeceador, finalizador. Também vai ser um jogo de poucas oportunidades de gol, vai ser um jogo de muita marcação e tem poucas oportunidades. Acho que tem que ver como vai desenrolar o jogo. A gente não tem ideia. Olhando o último jogo, é um jogo de toque de bola. A marcação tem que ser firme e forte para tentar roubar. Pode ver que o Flamengo teve um lance lá com o Bruno Henrique, que foi uma roubada de bola, que um erro de passe do Cruzeiro, uma pressão que o Flamengo fez. O Cruzeiro errou o passe, a Arrascaeta pegou a bola, rolou para o Bruno Henrique e chutou por cima. Eu creio que vai ser mais ou menos assim, um jogo de muita marcação, bem estudada, onde os jogadores vão ter que aproveitar. Nos laterais, Ayrton Lucas e Emerson Royal, os dois também vai ter profundidade no ataque, os laterais atacando forte. Isso faz com que os pontas entrem mais para o meio e se abre espaço para o corredor para os laterais atacarem. Então vai ser um jogo de aproximação entre Samuel Lino, Prata e Arrascaeta com o Pedro ali na frente. Vamos ver como vai acontecer. Como falei, o jogo vai ser muito técnico. Jorginho e Pulgar. Jorginho tem a função de distribuir o jogo, Pulgar a função de ter o poder de marcação. Fez uma excelente roubada de bola no Gerson no primeiro jogo entre eles. Então o Flamengo vem do jeito que vem com força máxima. E tem, para mim, olhando qualidade técnica, o Flamengo tem tudo para passar. Tá vendo hoje agora um pouquinho do jogo Corinthians e Cruzeiro, como o Cruzeiro lutou muito com o Corinthians para vencer aquele jogo. O Flamengo teve uma semana de tranquilidade, rodou o jogador, viu opções táticas e técnicas de cada jogador. Então isso faz com que o Flamengo chegue mais preparado, mais focado para esse negócio. O Cruzeiro, acho que teve um descarte físico muito forte nesse jogo contra o Corinthians, que é o 2-1.
e, e vem um pouquinho mais cansado, mas com muita entrega, com muita força. Então o Flamengo vai ter que ter atenção, minha visão, o Flamengo tem que ter atenção no toque de bola do Cruzeiro. O segundo gol da vitória do Cruzeiro foi um toque de bola, o Carro perdeu a bola, o Cruzeiro tocou a bola inteligentemente, achando ponta na linha de fundo, cruzou e o atacante cabeceou e fez o gol. Então eu vejo mais ou menos assim o parâmetro do jogo. O Flamengo tem que tomar cuidado para não errar, não adiar contra-ataque. O Cruzeiro é um time que toca bem a bola, que sabe buscar os espaços facis. Então o Flamengo vai ter que ter seus cuidados, atacar perfil, que o Flamengo chuta a bola da entrada da área, mas não comete erro por tocar a bola em excesso e dar a chance para um contra-ataque com o seu. Vocês sabem muito bem que Caio Jorge é um jogador forte e velocista. Então o Leonardo Jardim conhece muito características do Caio Jorge. Então o Flamengo tem que ter objetivo e finalizar, não ficar muito toque-toque, tentar jogadas de linha de fundo, cruzamento, não dar chance para erros, que acho que nesse quesito o Cruzeiro deve aproveitar nesse jogo de hoje. Então o Flamengo tem que ficar muito atento a isso. Vamos agora para o Cruzeiro do técnico Jorge. O treinador tem o retorno de Cássio, recuperar a direção no joelho esquerdo, a tendinite. A tendência é que o jovem Otávio continue no gol, a lateral direito Fagner falta essa opção e disputa a posição com o Willian. Lucas Romero, suspenso no primeiro jogo, retorna ao meio campo, no lugar do Luiz Henrique, suspenso no ataque. Wesley, Arrojo e Caio Jorge formam trio de frente. Provável escalação: Otávio, Wagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas, Lucas Romeu, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge. Também tem que tomar cuidado com aquele gol que tomou com o Cruzeiro com Arroio, que entrou Tibrando e fez um belo gol. É um cara que é fumaça, tanto ele como o Wesley, são dois fumacinhas que vão partir para cima um contra um. O meio campo deles é técnico, Lucas Romeu, que retorna, é um cara que chuta a bola de média distância muito bem. A favor do Flamengo, se vir com Wagner de Flamengo, vai ter, Samuel Lino pode tentar enrolar em cima dele. Samuel Lino é um cara muito apelidoso, faz muito bem um contra um. Porém, a subida do Wagner pode ser um perigo. Em compensação, um contra Wagner pode ser fatal para o Flamengo vencer o jogo. Nós conhecemos muito bem o Wagner, é um cara que às vezes perde a cabeça, então colocar um cara habilidoso e rápido em cima dele pode fazer a diferença. Eu creio que, dependendo da posição do Lucas Romeu, se ele cair um pouquinho mais para a esquerda e Gerson cair para a direita, como está aqui no mapa do GE, a Arrascaeta pode colar muito bem com o Samuel Lino. Esses dois fazem uma dupla muito forte, encontrando Pedro e Prata dentro da área. Vamos ver o que o Leonardo Jardim planejou. Acho que o Leonardo Jardim é muito inteligente e deve ter montado o time para saber os pontos fracos desse Cruzeiro. Vamos para outra notícia. Flá Tecite mata-mata em casa. Depois de 4 anos, o Clube Tecite todas as eliminatórias vai de casa desde a semifinal de 2022. Não vejo vantagem nem desvantagem jogar em casa ou não. Eu creio que é a atitude. Os jogadores têm que entrar com a atitude, não entender que a torcida vem do jogo. Eles que têm que estar junto ali, unidos para conseguir a classificação. Então, vestiários têm que conversar, chamar atenção, ter atenção, entender que essa Libertadores é o principal campeonato do Flamengo, tem até a reta final. O brasileiro é importante, mas a Libertadores é mais importante. É um título que
que vale muito, a torcida espera muito estar no final do Mundial Intercontinental e tentar novamente conquistá-lo. Então, os jogadores têm que entender isso, têm que se cobrar e dentro de campo, no intervalo, se cobrar e tentar o melhor, tentar a entrega toda. Como diz, sua croia é lutar. O Flamengo tem que lutar por essa classificação, que é muito importante para o Flamengo. A torcida, ontem eu vi nas redes sociais, a torcida cansada, vão fazer sua festa, vão fazer as suas homenagens. Então, a torcida faz a parte dela, eu creio que os jogadores têm que fazer a parte deles dentro do campo. Tecnicamente, se você comparar o Flamengo superior ao Cruzeiro, então o Flamengo tem que fazer isso para prevalecer no jogo de hoje, que é muito importante. Vamos para mais notícia. Saúl volta. Saúl vai ter titular ao fim da fila no Flamengo em um ano. Meio espanhol perde espaço com o Jardim e não deve sair do banco novamente nessa quarta. A gente tem que entender o que aconteceu com o Saúl, aconteceu com o Vina, lesioná-lo, recuperar, leva tempo, leva momento de adaptação. Então ele fez boas partidas, mas você vê que alguns jogadores estão à frente dele, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. É um jogador muito importante, com o Filipe Luís. Ele tinha sua importância muito grande de fazer a saída de jogo. Eu creio que se o Leonardo Jardim continuar o que houve no final de semana, fazendo um time misto para jogar o Campeonato Brasileiro, eu creio que o Saúl passa a ter mais oportunidade, pega ritmo de jogo e depois venha para disputar uma vaga entre os titulares. Então é isso. Acho que essas são as notícias. O tempo já deu, não vou falar muito. O seu portal GE, entre lá, tem outras notícias interessantes. Pegue informações, crie sua opinião, faça análise. Juntos nós vamos construir esse Flamengo vitorioso. E até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.